Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária em mais um encontro sobre os 10 mandamentos. Hoje a gente vai falar sobre o 5º mandamento. Segundo o Êxodo, capítulo 20, versículo 13, o 5º mandamento é não matarás. Jesus vem e diz o seguinte em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Então veja como Jesus muda um pouco o nosso entendimento e a nossa percepção sobre esse mandamento. Vamos falar mais sobre isso ao longo desse vídeo. Quando a gente olha para o catecismo nos traz várias categorias de óbito, digamos assim. Primeiro, o catecismo vai falar sobre a legítima defesa. E o que ele fala? Que num caso de verdadeira legítima defesa, se você acaba matando alguém que está te agredindo, você não é culpado por isso, porque você estava protegendo a sua vida, que é o grande dom que Deus te deu. Qual que é o problema? Isso vai muito da sua consciência, porque só você consegue mensurar até que ponto foi legítima defesa e a partir da onde foi pura agressão, pura violência. Se você cede a uma violência desordenada ali e começa a agredir a pessoa muito mais do que precisaria para se defender e mata ela, então você comete um homicídio, em que você de fato tinha a intenção de matar, homicídio voluntário. E o catecismo vai nos falar que isso é extremamente negativo, ele proíbe isso. E é muito claro, né? Não matarás, é o próprio enunciado desse mandamento. O catecismo também fala sobre o aborto. E aqui o livro do professor Felipe Aquino fala bastante sobre isso, recomendo a leitura. Ele, inclusive, recomenda um outro livro da editora dele que fala só sobre isso. O catecismo nos diz, e é meio lógico, né, que a igreja é completamente contra o aborto. Que a partir do momento que existe a fecundação, o espermatozoide se juntou ao óvulo, há vida. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Veja lá, Jeremias, 1º capítulo, versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Ou seja, Deus já nos conhece muito antes de nós nascermos, muito antes de estarmos ali no ventre formados. Aborto é completamente inadmissível e, inclusive, gera uma pena de excomunhão, que é a maior das penas que a igreja pode te dar. Não porque ela quer limitar a misericórdia divina na sua vida, mas para realmente enfatizar o quão grave é isso, o quão grave é matar essa pessoa indefesa, esse nenenzinho, esse embrião que ainda está ali se formando. O catecismo também fala da eutanásia. Mesmo quando há algum tipo de boa intenção, digamos assim, num ato de eutanásia, isso é extremamente contrário à doutrina da igreja e à própria lei de Deus. Você está matando uma pessoa, não importa se por misericórdia ou não, essa misericórdia tem que vir de Deus, não de você, nem de mim, nem de ninguém. Nós somos seres humanos e decidir sobre vida e morte cabe a Deus e não a nós. Fala também sobre suicídio, inclusive em breve a pastoral vai ter um encontro sobre isso, eu vou trazer um vídeo sobre isso para vocês, mas a gente tem que lembrar que nós estamos aqui como administradores da nossa vida, não como donos dela. Deus nos dá a vida e Deus nos tira a vida. Então não cabe a nós tirar a nossa própria vida, é até contrário à natureza humana. Porém, o catecismo traz dois trechos que eu inclusive vou ler aqui para vocês, que eu acho muito importante. Número 2282, distúrbios psíquicos graves, a angústia ou o medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Número 2283, não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A igreja, ou seja, nós, a igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Não cabe a nós julgar, Deus vai julgar isso e Deus sabe o que tinha no coração daquela pessoa. Cabe a nós tentar evitar ser causa de suicídio dos outros e tentar evitar que outros se suicidem, mesmo que não seja nossa culpa. E aí a gente entra no pecado do escândalo,
Porque muitas vezes a pessoa que se suicidou foi constantemente escandalizada, ou seja, fizeram bullying com ela, diminuíram ela, fizeram ela se sentir uma pessoa inútil, uma pessoa ruim. E isso vai pesando no coração daquela pessoa, vai pesando, vai pesando, vai pesando. E, infelizmente, em casos extremos, essa pessoa tira a sua vida. Então jamais escandalize os outros, lute contra isso. Veja o que a Bíblia nos traz. Mateus capítulo 18, versículo 6. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e lhe lançassem no fundo do mar. Jesus falando isso. E Lucas capítulo 17, versículo 1. É inevitável que ocorram escândalos, mas ai daquele que os provoca. Não seja você aquele que provoca o escândalo, seja você aquele que remedia o coração do seu próximo. Além disso, o catecismo vai nos trazer trechos sobre a nossa saúde física, que a gente deve cuidar dela, mas tem que tomar cuidado com a idolatria, cuidar da saúde, não endeusar o seu próprio corpo. Fala sobre doação de órgãos, que se feito dentro do correto, né, com a pessoa concordando com essa doação e etc., que isso pode ser feito, se ela tiver em vida, que isso não coloque a própria vida dela em risco, isso é importante também. Fala sobre cremação, a igreja aceita a cremação desde que isso não vá contra a fé da própria pessoa, ou seja, algumas pessoas talvez achem que se queimar o corpo, se cremar o corpo dela, né, talvez ela não ressuscite, enfim, não sei. Então tem que tomar cuidado com isso, desde que aquilo não interfira na fé da pessoa, tá tudo bem. Além disso, a igreja traz um trecho, número 2298, que eu achei muito interessante e mostra para nós um exemplo que a gente deveria seguir. O exemplo da humildade, de reconhecer os próprios erros, de se mostrar disposto a mudar e de seguir um caminho diferente. Veja só, em tempos passados, práticas cruéis foram comumente utilizadas por governos legítimos para manter a lei e a ordem. Muitas vezes sem protesto dos pastores da igreja, os quais adotaram eles mesmos, nos próprios tribunais, prescrições do direito romano sobre a tortura. Ao lado destes fatos lamentáveis, a igreja sempre ensinou o dever da clemência e misericórdia. Proibiu aos clérigos derramarem sangue. Em tempos recentes ficou evidente que essas práticas cruéis não eram nem necessárias para a ordem pública, nem estavam de acordo com os direitos legítimos da pessoa humana. Ao contrário, essas práticas conduzem às piores degradações. É preciso trabalhar por sua abolição, é preciso orar pelas vítimas e por seus algozes. Ou seja, a igreja faz um meia-culpa, fala que realmente falhou, mas que não é essa mais a postura que ela adota. Eu acho isso muito bonito até para a nossa vida pessoal, que nós sejamos assim. Olha, errei, me desculpe, não vou errar de novo, inclusive vou agir contra aquele erro que uma vez cometi. Agora falando de uma parte um pouco mais prática, que eu acho muito importante aqui. A gente tem a impressão que quando a gente fala de matar os outros, a gente está falando especificamente de tirar a vida daquele corpo, ou seja, matar o corpo físico da pessoa. Mas quantas vezes não matamos os outros com nossas atitudes, com nossas palavras, com maneiras de agir que talvez escandalizam os outros? Somado a isso, a gente vive numa cultura que normaliza o insulto, que normaliza o desprezo, uma cultura do ódio, que se você não está a meu favor, então você é meu inimigo mortal e eu faço tudo para te derrubar. Além disso, a gente vive numa cultura da indiferença. É tanto o ódio quanto a indiferença. A gente não liga. A gente se acostumou a ver o sofrimento dos outros. E às vezes falamos coisas, talvez até sem nenhuma má intenção, que machuca o outro e a gente nem percebe. Porque para nós tornou algo comum. A gente tem que ficar muito atento a isso. O primeiro passo para a gente matar é deixar de amar. Então, se a gente não ama, a gente já deu um passinho na direção da morte. Agora, não matar é o primeiro passo para amar. Então, se a gente deixa de matar o outro com nossas palavras, a gente já está numa direção do amor. E vice-versa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se, no sentido que eu estou falando aqui, matar significa destruir, suprimir, eliminar o outro, maltratar o outro, então cuidar, valorizar, incluir e perdoar é o caminho do amor. É o contrário do matar, é o dar vida, é o trazer aquela pessoa de volta. E isso, para nós católicos, cristãos, para todo ser humano, não se restringe à religião aqui.
é muito importante. É muito importante que a gente mude da cultura do ódio para a cultura do amor, da cultura da exclusão para a cultura da inclusão. É uma mudança de mentalidade que parte de cada um de nós, mas que deveria também ser social. A gente tem que pensar também que a apatia pode não fazer mal, mas ela não faz bem. Quando você não pratica o mal, isso é bom. Mas quando você não pratica o bem, isso não é bom. Então não seja apático, busque ativamente praticar o bem. Busque ativamente não ser quem mata, mas quem dá vida. Busque ativamente ouvir o outro, tentar evitar proferir palavras que machuquem o outro e escandalizar o outro, como eu já disse. Quando a gente analisa esse mandamento mais a fundo, quando a gente sai da superficialidade de não matar é você deixar de pegar uma arma e dar um tiro em alguém. Isso é muito óbvio, né? Eu acho que qualquer um sabe que não é adequado, não é correto, não é ético que você mate o outro. Imagino que ninguém que está ouvindo esse vídeo tenha a pretensão de sair, pegar uma arma e matar alguém. Quando você olha isso a fundo, você percebe que, na verdade, não matar significa um apelo para o amor. Não matar significa amar. Não matar significa não tirar a vida física, mas também não suprimir a pessoa emocionalmente, psicologicamente, enfim. Então tenham isso em mente. Não se contentem apenas em deixar de matar. Foquem sempre em buscar dar a vida, em trazer a pessoa para cima, deixar a pessoa feliz, deixar a pessoa alegre e mostrar Deus na vida dela, porque Deus dá a vida. E se a gente busca aqui dar a vida ao outro, a gente busca aqui mostrar Deus a essa pessoa, para que ela consiga trilhar o seu próprio caminho na direção da vida e do amor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações. Semana que vem a gente está aqui para falar sobre o 6º mandamento. Até lá!